Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Morreu aos 97 anos o Manuel de Barros, um dos principais poetas da língua portuguesa. Era ele que só escrevia absurdez e transformava a vida em poesia. Mas você sabe quem ele foi? Conhece as poesias dele? O poeta Manuel de Barros nasceu em 1916. Ele se formou em Direito, mas acabou não exercendo a profissão. Ele mesmo dizia em várias entrevistas que ele tentou diversos trabalhos, inclusive ele até conheceu a mulher dele sendo corretor de imóveis, oferecendo um apartamento para ela e tudo mais. E ele falava que o trabalho cansava, que ele não gostava de nenhum. E acabou que ele ganhou, o pai dele, ele herdou do pai dele uma fazenda, né, no Pantanal, e foi pra lá, e foi lá que ele conseguiu garantir a vida integral de poeta, que é como ele falava, ele comprou o ócio para somente ser poeta, escrever poesia. O Manuel, ele teve uma vida no anonimato durante muito tempo, ele só foi reconhecido depois dos 50 e na verdade só foi conhecido porque o Milor Fernandes, que tinha uma coluna na Veja e na Isto É, publicou sobre ele falando: "Isso é poesia, conheçam quem é essa pessoa". E inclusive diversas pessoas na época não sabiam como era a cara desse tal Manuel de Barros e a imprensa caiu em cima, queria saber quem era esse poeta, né, que o Milor estava divulgando, e descobriram que já era um senhorzinho que vivia só numa fazenda no Pantanal, vivendo de poesia e fazendo poesia, sem uso de tecnologia, porque ele só escrevia com lápis e fazia diversos bloquinhos com as poesias dele, né? E foi assim que ele ficou conhecido. Inclusive o Drummond negou, mais ou menos da mesma época, a nomenclatura de maior poeta vivo em homenagem ao Manuel, porque ele falou: poxa, eu não sou o maior poeta vivo, o maior poeta vivo é o Manuel de Barros. E não é à toa, o Manuel de Barros, ele tinha um jeito de ver as coisas espetacular. Ele inclusive dizia que a gente tinha que ver a vida com poesia e que não tinha que explicar a poesia também, porque a partir do momento que a gente tenta explicar demais o que é poesia, aquilo vira prosa, aquilo vira ficção e não é mais o que precisa. A poesia não tem que ser explicada, a poesia tem que ser sentida. E era ele que via no silêncio, era ele que via os detalhes das coisas que ninguém via, e que é o papel do poeta, né? É até difícil explicar sobre o Manuel e contar a história dele, porque ele mesmo dizia que ele não era um ser biografável, que a vida dele, né, ele até brincava que a vida dele não existia, né, o ser biológico não era digno de nota, ele falava. E até tem um poema dele maravilhoso que ele falava que 90, tem uma confissão a fazer, 90% do que eu escrevo é invenção, só 10% é mentira. E ele defendia isso com unhas e dentes, de que ele retirava as histórias e as poesias dele de um baú da infância que ficava dentro da cabeça, mas ele inventava muitas coisas e que a invenção é mais real do que a realidade em si, porque ele era dono da invenção, nós somos donos daquilo que nós inventamos. Então, ele contava que ele transformava latas em barcos, enfim, ele olhava todos os objetos e os retirava da carga que eles pertenciam. Uma cadeira não era uma cadeira, ele dava outro signo para as coisas, ele dava outro significado e olhava com o olhar de poeta e passava para nós leitores aqueles outros olhares que nós podíamos ter, para que nós lêssemos o poema, para que nós lêssemos o que ele escrevia, visse aquela poesia e conseguíssemos também inventar outros resultados e outros significados para aqueles objetos. Tem até um poema dele que ele fala assim: as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. Porque é isso, as coisas querem perder aquilo que elas foram nominadas, porque isso é pouca coisa, né?
isso é pouco para as coisas. Pessoas razoáveis vão olhar um livro e vai falar, isso é um livro, mas aquilo não é só um livro. A gente pode incorporar a poesia naquilo e entender de outra maneira e colocar de outra maneira. Tem outra poesia maravilhosa dele, que ele fala do rio que dá volta na casa dele em formato de cobra, algo assim, e que aí um dia alguém vira pra ele e fala qual que é o nome de um rio, como que é o nome desse movimento do rio quando dá volta nas coisas. E ele fala, perdeu a graça, não é mais a cobra que dá volta na casa. Então é basicamente isso, as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis. A gente precisa de um manual para colocar pra gente, para fazer a gente pensar mais, ultrapassar o limite físico, né? E começar a ver poesia, incorporar poesia, como ele dizia, né? Que a poesia não é para ser explicada, é para ser incorporada. O Manuel, inclusive, ele teve essa vida que ele dizia que era um artesão, né? Que as palavras se apaixonavam por ele e aí ele simplesmente fazia um artesanato com elas. E vocês podem ver muito do Manuel, porque ele não gostava muito de dar entrevistas, principalmente em gravações, né? Porque ele não queria que a fala dele ficasse presa nas coisas. E tem um documentário que foi feito que é lindo, que eu chorei quando vi, que chama Só 10% é Mentira, que é dirigido pelo Pedro César, foi lançado, se eu não me engano, em 2008. E é um dos únicos documentários que pegam exatamente essa sensibilidade do Manuel, entrevistando pessoas também que contam, inclusive o irmão dele, a esposa, a Marta e o João, que são os filhos. É espetacular as coisas que ele fala e a sensibilidade que ele retrata aquilo. Inclusive tem uma história super interessante que não aparece no documentário, mas que conta um pouco quem era esse Manuel. É que quando ele estava morando no Rio de Janeiro, quando ele tinha 18 anos, ele meio que se afiliou ao Partido Comunista, e aí ele pichou numa parede "Viva o Comunismo". E aí a polícia descobriu, foi atrás dele na pensão, e aí, ao que tudo indica, a dona da pensão, quando soube, desceu, foi falar com os policiais e falou, não prenda, ele é um bom moço, ele é até escritor, ele tem um livro. E aí o policial pegou esse livro e não prendeu, ficou compadecido com aquela história e com o ser Manuel. E esse livro nunca mais foi encontrado. E depois dele, o primeiro livro dele era o Poemas Concebidos Sem Pecados, que tinha exatamente 21 exemplares, sendo que um desses 21 era para ele. Então, e só depois que ele começou a ser publicado, e começou, principalmente depois do Milor, né, ter feito a divulgação. Outra coisa que o Manuel também fazia questão de dizer era que as imagens eram palavras que faltavam para ele. Então, as palavras para ele eram muito mais importantes, muito mais, tinham um peso muito maior do que as imagens em si, porque ele dizia que não existem imagens sem essas palavras. E sobre as publicações, eu tenho aqui, o Manuel ele foi lançado durante muito tempo pela editora Leia, que lançou alguns livros, entre eles o Poesia Completa, que é essa edição aqui, mas a minha preferida, não tem jeito, é esse box maravilhoso aqui, que chama Biblioteca Manuel de Barros, foi lançado em dezembro do ano passado, e o que eu mais gosto é da ideia que, assim, é a obra completa dele, e também é feita nesses bloquinhos, nesses mini livrinhos, que era exatamente o jeito que ele fazia, porque como ele ficava na casa dele, num escritóriozinho, inclusive, que ele se retirava lá para escrever tudo que ele queria, e ele mesmo produzia os bloquinhos dele, esses mini livrinhos. Então, isso aqui, né, fisicamente também tem uma ligação com a realidade, né, com a poesia do Manuel. E são poesias incríveis e é muito complicado falar, né, sobre isso sem explicar demais e sem perder o caráter pessoal de cada um. Agora o manual vai ser publicado pela Alfaguara e eu não sei exatamente quando que vai começar a ser publicado por lá, mas eles já divulgaram, inclusive, e eu espero que continuem, que tratem a obra do Manuel da melhor maneira possível, do jeito que ele merecia. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre difícil, repito, falar de poesia, é sempre difícil falar de poetas,
Ainda mais quando é o Manuel, é uma carga muito, né, muito difícil falar sobre ele. Assistam um documentário, que eu acho que é um link perfeito para vocês entenderem quem foi essa figura, caso vocês não o conheçam, e leiam suas poesias e incorporem as suas poesias para que vocês também comecem a ser poetas no dia a dia de vocês, para que vocês consigam enxergar e ultrapassar o limite dos objetos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro. E também, se você quiser saber outras novidades sobre o mundo da literatura, não esqueça de acessar o site do Cabine Literária.